tarde, bem-vindos. Hoje, frente a frente, neste debate, dois partidos de direita com visões e propostas distintas, sobretudo a nível social. Um defensor de uma direita mais tradicional, outro mais liberal, que se apresenta como a nova direita. Frente a frente, esta tarde, aqui na RTP3, Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS, e João Coutinho de Figueiredo, presidente do Iniciativa Liberal. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Muito obrigado. Vamos então tentar ver o que é que vos distingue. E Francisco, comece por si, inevitável, porque depois da caracterização que fez aqui do seu adversário, não resiste. Porque é que considera a Iniciativa Liberal prima modernaça, que não quer que o Estado ajude os mais desfavorecidos, que é, afinal, uma profissional liberal de sucesso e que a única realidade que conhece é os salões da moda das Amoreiras e Campo de Ourique? Espero ter citado bem. Porque é que é esta imagem que tem deste partido que tem aqui à sua frente? Muito boa noite, João e João. É um gosto estar aqui a debater convosco. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que o CDS também é a casa de muitos liberais. Acontece que têm preocupações sociais e são inspirados na doutrina social da Igreja. Portanto, respeitam os mais vulneráveis e a dignidade da pessoa. E, de facto, nós temos visões parecidas até o momento em que o João Coutinho de Figueiredo e o Civil Liberal deixam de se preocupar com as pessoas e olham exclusivamente para os mercados. Portanto, eu costumo dizer a propósito da Iniciativa Liberal o seguinte, e o João não me levará a mal, até porque eles não gostam muito de se caracterizar como direita. Eles inventam os eixos especiais, parece o Heleno Costa a cantar ao bicho, e nunca se percebe bem que sítio é que se posiciona. Mas a verdade é que eles são em tudo iguais à esquerda, tirando a economia. Portanto, o voto na Iniciativa Liberal não é um voto necessariamente contra a esquerda. Pelo contrário, porque em grande parte do programa votam exatamente ao lado do Bloco de Esquerda. E eu quero dar esses exemplos. Na eutanásia, votam ao lado do Bloco de Esquerda, nas drogas leves ao lado do Bloco de Esquerda, na liberalização da prostituição ao lado do Bloco de Esquerda e também no cancelamento cultural, porque a ex-membro da sua Comissão Executiva teve um debate no Salão Nobre da Assembleia da República com a Mariana Mortágua a dizer que aquelas pinturas estavam ultrapassadas, a fazer um revisionismo histórico e a arrepender-se do legado que Portugal deixou no mundo. Portanto, não é por acaso que os fundadores... Deixa-me outra coisa. Não é por acaso que os fundadores da Iniciativa Liberal, no dia 23 de setembro de 2017, disseram o seguinte: o aborto e a eutanásia não são temas do Bloco de Esquerda, nem são temas fraturantes para nenhum liberal. O Bloco de Esquerda não pode ser o dono destas liberdades. Portanto, por todo este legado em matéria de valores éticos e morais, e também uma forma enviesada, com que muitas vezes encaram os mercados, que nós não podemos concordar com e por isso é que fez esta caricatura da Iniciativa Liberal. Aliás, o próprio João Coutinho de Figueiredo é capaz de dizer o seguinte, é que disse-me que a Margaret Thatcher não era uma verdadeira liberal porque era conservadora. E ela que é, para muita gente do meu partido, das maiores referências porque acreditam na iniciativa privada e na liberdade dos mercados. Vamos olhar... Já. Não, é muita coisa. Eu vou fazer. Temos que fazer ponto de situação, senão nós temos aqui. Só para comentar esta situação. O João Coutinho de Figueiredo recentemente deu uma entrevista e disse assim: o PS e o PSD são substantivamente do espaço liberal. Eu quero explicar porque muito bem, vamos por partes. São substantivamente do espaço liberal. Eu começo na primeira diferença ou acusação que fez, que eu acho que é das mais sérias, que é não se preocupam com os mais desfavorecidos. Vamos começar por aí. Vamos começar por... Boa noite, João Lino Faria. Boa noite, Francisco Rodrigues dos Santos. É um gosto estar aqui convosco e ter mais uma oportunidade de explicar porque é que o liberalismo funciona e o liberalismo faz falta. E um dos motivos pelos quais faz falta é para evitar este tipo de discurso preto e branco que o Francisco estava a tentar introduzir. Porque vamos por partes. A Iniciativa Liberal não se preocupa com os mais desfavorecidos. Isso é exatamente o mesmo discurso que o Bloco de Esquerda tem em relação à Iniciativa Liberal. Portanto, quando nós somos atacados pela esquerda e atacados pela direita exatamente da mesma maneira, alguma coisa devemos estar a fazer bem. Vamos ver. Mas a preocupação com os mais desfavorecidos não é, do nosso ponto de vista, uma visão assistencialista da coisa, de ser o Estado a ter que segurar todos aqueles que são vulneráveis. Não, é o Estado criar condições para que as economias se desenvolvam e possam, nesse desenvolvimento, suportar o desenvolvimento de todos e o progresso de todos e para que haja cada vez menos vulneráveis. Um país que tem 1 milhão de pessoas a viver com o salário mínimo e mesmo estão empregados a viver com mais que o salário mínimo, há 2 milhões em risco de pobreza, temos que dizer que o grande foco desta campanha, de todos os partidos, e não devia ser só como tem sido até agora da Iniciativa Liberal, o principal foco tem que ser perguntar porque é que Portugal não cresce. O crescimento económico tem que estar no centro das nossas preocupações. E para além do crescimento económico, o crescimento também daquilo que é o espaço vital de autonomia, de crescimento, de ambição de um país como Portugal. Enquanto isso não acontecer, vamos estar mais décadas, como as duas últimas, a lamentar-nos de não ter acontecido. Mas já agora, só para concretizar, desenvolvimento. Em que pontos é que defende que o Estado deve apoiar os mais desfavorecidos? Se isto é um ponto que vos distingue, convinha ver o que um defende e o outro defende. Distingue no discurso, é que a maneira de determinadas... Vou falar da direita tradicional, acho que não levarás a mal. Não, eu gosto.
olha para esse problema é do ponto de vista assistencialista, como se as pessoas precisassem de ajuda e que não fossem capazes de tratar por si próprias. Mas há pessoas que precisam de ajuda ou não há? Há pessoas que precisam de ter condições para fazer. Há pessoas que precisam ter condições. É que o João acha. Há pessoas que precisam ter condições de desenvolver a sua própria vida. Mas o Francisco falou de muito mais coisas que eu queria rebater de imediato. Cultura de cancelamento. Na Iniciativa Liberal, está a falar de uma pessoa que já nem sequer está na Comissão Executiva da... Representava. Não, lamento, mas não. E se há alguém que tem cultura de cancelamento, é o CDS e a sua atual direção, que cancelou um grupo parlamentar inteiro. Pessoas que foram censuradas pelas posições que assumiram. Ninguém foi censurado, João. Não, desculpa. Fiz escolhas como o João fez as suas. De tal maneira que já nem sequer fazem parte das listas. O João acha que o valor da renovação política é monopólio do Bloco de Esquerda. Eu lancei caras novas. O João Coutinho já está muito assustado com os novos protagonistas. Preferia o velho CDS, não preferia João. Somos a casa de preferia o velho CDS. Aliás, convidaram um de cada vez só, que é para lá em casa se entender. O João Coutinho Figueiredo o CDS que convidava Francisco, lá em casa as pessoas não se conseguem ouvir se não for um de cada vez. Deixe só rebater as questões uma por uma, que é para irmos à questão de fundo sobre o Estado Social. Quer rebater mais duas acusações que fez sobre porque é que é parecido mais com o Bloco de Esquerda do que com a direita. Não somos parecidos com os liberais que há em todos os países, que são liberais na economia, são liberais na sociedade e são liberais na política. Nós não escolhemos quando é que o Estado deve ou não interferir ou quando é que os grandes poderes devem ou não interferir, conforme estejamos a falar de empresas, de sociedade ou da vida familiar. Achamos que as pessoas devem ser livres de fazer as suas escolhas em qualquer um destes domínios. E para ficar claro, isso é que é ser liberal. Quando é que deve o Estado apoiar e que apoios é que deve dar ou daqueles que existem que devem ser cortados? Coisas concretas. Devem dar todos os apoios que impeçam que as pessoas que não tenham possibilidade de ter uma casa condigna, alimentação condigna ou cuidados de saúde não fiquem desvalidos. Só apenas nessas Agora, isso acontece em países liberais, com outro desenvolvimento económico, acontece a uma fração muito pequena da população. Em Portugal, acontece a 20% da população. Então, Francisco, o que é a diferença do CDS e o que é que propõe diferente de apoiar? Quando o Francisco diz que o CDS é a verdadeira direita social, o que é que isto quer dizer? Somos a direita social porque somos a direita que sabe que há pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades para vencer na vida. E se não for o Estado a colocá-las num pé de igualdade, num ponto de partida, não podem ascender socialmente. O João Coutinho Figueiredo ignora isto radicalmente. Porque acha que as pessoas podem desenvolver-se sem o Estado, sobretudo aqueles que passam dificuldades. João, não me interrompa, deixa-me só dizer isto. Quero dizer outra coisa sobre o João, vou concretizar. Um de cada vez. Vou falar a mesma coisa, é igualzinho. Concretize. O que é que pessoas são essas que apoiam a isso? Deixe-me dizer, eu quero dizer o seguinte, o João defende a liberdade, mas não se preocupa, e está no seu compromisso eleitoral, que o Estado cria uma ideologia oficial porque defende que a disciplina de cidadania seja um elemento estruturante na educação em Portugal. Eu não ouvi o João Coutinho Figueiredo uma única vez defender a família Mesquita Guimarães em Vila Nova de Famalicão. O João Coutinho Figueiredo só defende a liberdade quando é politicamente correto. Quando é ideologia nas salas de aula e famílias prejudicadas, esse liberal não abre a boca. Outra, o João Coutinho Figueiredo era diretor na TVI e as teatoradas. Não ouvimos uma única palavra de João Coutinho de Figueiredo dizer que é contra este contrato de concessão à RTP que proíbe as touradas. E devo dizer-lhe mais, como é que um liberal defende no seu programa, como você está a defender, que é bom que haja reforço dos poderes no Parlamento Europeu, e que isto era o fim das soberanias e tirar a responsabilidade ao Parlamento, e você é deputado, para transferir para uma entidade cada vez mais distante. E diz também que é importante que haja listas transnacionais. Sabe como é que isto iria colocar o nosso país? Muito bem, tem que dar a resposta. Então, é muitas questões e depois não há tempo. Só para João Coutinho responder também isto. Eu estive a olhar para o programa político da Iniciativa Liberal que está disponível no site. Agricultura não aparece uma única vez, mundo rural, caça, interior, idosos não aparecem uma única vez. E eu quero lhe perguntar ao João Coutinho de Figueiredo se acha ou não que há muitos idosos que são confrontados com a escolha entre comprar alimentos ou comprar medicamentos e não compram medicamentos porque são pobres, se a proposta do CDS, o Vale Farmácia, para pagar aos mais pobres todas as despesas na farmácia, faz ou não faz sentido. Neste tipo de caso temos uma direita social como o CDS defende. É que sobre isto, zero vezes que vocês falam nos idosos em Portugal. Estamos 100% de acordo, são pessoas saudáveis, não têm outra hipótese. Mas alguma vez os liberais deixaram de defender uma rede de segurança social do Estado? Isso é uma toarda igualzinha, Francisco. É igualzinha ao que o Bloco de Esquerda. É igualzinha ao que o Bloco de Esquerda está a atacar. Isso não faz sentido. Quem precisa de caricaturar, quem está no seu programa, as posições dos adversários assim... O que é que está no seu programa? Um de cada vez, não um de cada vez. Francisco, tem que deixar responder. Se é preciso caricaturar as posições dos adversários assim, é porque não tens outros argumentos. Desculpa.
Isso é absolutamente inaceitável. Acho que um Partido Liberal em Portugal faz toda a diferença porque exatamente não depende de olhar para a sociedade dessa forma manicaísta como estás a fazer. Por exemplo, quando temos um Portugal que é altamente centralista, que isto é uma das questões que provavelmente está na origem do nosso subdesenvolvimento. E o CDS liminarmente recusa qualquer forma de centralização ou de regionalização, não faz sentido. Não, João Esclareça, você é a favor ou contra a regionalização? Diga, concretamente, é a favor ou é contra? Esclareça. Eu estou a falar essa ambiguidade quando da temos a nacionalização. Diga. Quando nós propomos exatamente para tirar o Estado da frente, a privatização da TAP, ou a privatização da Caixa Geral de Depósitos, ou o Estado da frente, a privatização da TAP, ou a privatização da Caixa Geral de Depósitos, ou a privatização da RTP, e o CDS vota contra, eu pergunto que raio de direita é esta? Mas que pretende ter o Estado nestes setores todos. O CDS já privatizou Muito a bem, TAP, está resposta, esclarecido. Francisco. Então, Coisas concretas. sim, coisas Privatizações destas Muito três bem. empresas. Muito Sim bem. ou não e porquê? Qual é a diferença da Iniciativa Liberal? Muito bem. Apenas aqui um ponto importante As três que é privatizações preciso, foram contadas. que é preciso esclarecer. Nós estamos de acordo em muitas matérias, nomeadamente porque a Iniciativa Liberal decidiu copiar bandeiras antigas do CDS. Portanto, deste ponto de vista económico, não traz nenhuma inovação. Não, o que eu só quero dizer é que vocês não trazem nenhuma inovação ao sistema político à direita do ponto de vista económico. Muito bem, responda o cheque às de ensino nacionalizações. para dar às famílias mais pobres a oportunidade de escolher a escola onde estudam é uma proposta do CDS. Agora, há coisas que vocês não podem dizer. Apoiem a forma do SNS estruturalmente. Há coisas que vocês não podem dizer. Ó João, permita-me dizer isto com toda a amizade. Vocês não podem dizer que são o único partido que defende menos carga fiscal. Porque nós, há muitos anos, que somos o partido contribuinte contra as taxas e a taxas do resto de um grande amigo seu. E deixa outra coisa. Sempre ao lado. Nós não somos injustos socialmente na reforma do IRS. Só para Francisco, terminar. ainda não disse se é a favor ou contra estas três privatizações. Vou dizer, é que lançam temas e não mas eu dão vou as responder às respostas. suas perguntas. Agora, Sim. eu também não aceito que o João Coutinho Figueiredo diga que é o único partido que sempre esteve ao lado dos empresários. Ó João Coutinho Figueiredo, nós estávamos cá a votar contra a Constituição Socialista. Eu sei que tem 48 anos e nós temos 4 somos anos. um partido É que diferente. sempre defendeu Eu os pequenos e respeito os muito o papel, microempresários. respeito Nós, no muito o 11 de papel do março, CDS, estávamos a votar contra as nacionalizações. como partido Portanto, fundador então, do não tem regime, este respeito imenso. pretenciosismo. Mas Não tem este lamento, nós pretenciosismo. trazemos Nem à ele é política Gregonas. portuguesa Não tem Cada vez, por favor, sobre cada estes vez. setores. Nacionalizações, se não Muito formos bem. a questões concretas, ninguém se entende. Trazemos à política portuguesa, ou João, tem que dizer Nacionalizações. esta parte, não? O João Eu lancei e Mas eu lançou respondo assim. à Trazemos pergunta. à política portuguesa esta atitude liberal em todos os domínios da vida pública. Exatamente. E não só na vida Tem razão. económica. Por isso é que nós também nos Muito diferenciamos. bem, certo, Há um mas bloco de valores morais e éticos de respeito pelos mais quem tem nesses valores morais e éticos, o centro da sua Vocês são opção iguais ao política Bloco de Esquerda. está muito bem Exatamente. votado no CDS. Muito Quem bem. quer É isso verdadeiramente que eu queria ouvir. o indivíduo seja É isso que livre. eu queria ouvir. Mas Porque o personalismo é diferente do se queremos que o individualismo. indivíduo seja verdadeiramente livre Deixa as nas suas pessoas escolhas votar no CDS. profissionais, na É sua isso que eu escolha queria. social, na sua escolha É isso que eu política, queria. Está deve votar na concluída essa Iniciativa parte. Liberal. Vamos a questões concretas. As nacionalizações que foram lançadas aqui, é a favor destas três nacionalizações? Quais é que Sim são? ou não? Repita, só favor. Acabou de dizer, Quais é que Caixa são? Geral de RTP e Depósitos, Caixa Geral de RTP e Depósitos. a Então TAP. são sintanças. A TAP nós somos favoráveis, aliás, nós tivemos São um governo... agora. Não, João, votaram contra o orçamento João, de de cada vez, 2020. senão não se Propusemos vai. a privatização, votaram contra. Verdade ou mentira? Agora já é para privatizar Deixa-me dizer amanhã. uma coisa. O João Coutinho Figueiredo defendeu, mais uma vez, uma privatização selvagem, que se ignorava aos trabalhadores, a economia que aquilo gera, do momento para o outro, hoje para amanhã. Nós não Não é somos verdade. capitalistas Não é selvagens, verdade. nem colocamos a Não é economia à verdade. frente das pessoas como o João Coutinho de Não é Figueiredo. verdade. Nós defendemos tanto a privatização da TAP, que foi o nosso governo que privatizou a TAP, João Coutinho de Figueiredo. Já viu esta coisa Mas agora extraordinária? em 2020, Eclipsou-se a sua memória. em Depois, 2020, sobre votaram contra a RTP, proposta de privatização da TAP. eu acredito que desenvolve um serviço público importantíssimo que chega a muitas famílias e deve especificar-se em formatos que não são concorrenciais com as estações privadas. Portanto, Eu não dizer há o seguinte, se privatização. não fosse a RTP a cobrir as atividades do CDS Partido Popular ao longo destes últimos 2 anos da minha liderança, eu praticamente não tinha hipótese de comunicar com os Já não portugueses existia. via comunicação. Só que sobre a Caixa Geral de Caixa Geral de Depósitos, Depósitos. é importante que haja um banco público, de resto viu-se. Aliás, o João Coutinho de Figueiredo diz que a economia tem que se moralizar e que não salvaria nenhum banco. Ó João Coutinho de Figueiredo, então porquê é que votou ao lado do Partido Socialista na Assembleia da República para que a última transferência de 300 milhões para o novo banco fosse feita sem passar pelo Parlamento? Diga lá. Não é você passar por Parlamento. Votou ao lado do Partido Socialista e nós não. Isto é um CDS, E foi Estado graças de aos Direito. votos do CDS que Deixe decidiram responder, essa então. votação Fez a para que fosse pergunta. ao Parlamento votar. Fez a O João Coutinho de pergunta. Figueiredo, que é contra salvar os bancos, não, aqui votamos ao lado do Partido Socialista por mais 300 milhões do novo banco. Francisco, Que já estavam João, quer comprometidos responder a esta acusação? Já estavam comprometidos a O contrato, João sim ou sabe não? que havia uma auditoria Estavam em no contrato, curso. sim ou não? Havia uma auditoria. Mas Estavam não no- prejudicava isso. Não, prejudicava sim. Não, Prejudicava não sim. prejudicou, como viu. Os estudantes foram para lá na mesma. Ficámos sem saber porque é que o Francisco, CDS... Francisco, o João está em queria... déficit 2 minutos. Responda a isto, faz Ficámos favor. sem saber porque é que o CDS há 1 ano e meio queria privatizar, queria manter a TAP nacionalizada Não é verdade, e agora de repente Ó, quer João, privatizá-la João, no dia isso é seguinte. demagogia. E no dia seguinte já não é uma privatização